Olá, olá, gente, sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Olá, gente. Boa noite. Olá, Titi, tudo bem? Entendeu? Vamos ver esse pessoal, esperando o pessoal entrar. O pessoal tá entrando. Murata, tudo bom? Boa noite, Marcos. Boa noite, Wagner. Siqueira, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Leandro. O Fernando, eu só vim porque não é BPM. O BPM já ficou para trás, já é coisa do passado, Fernando. Obrigada, muito obrigada pelo feedback. Acho que já pode ir começando, né? Acho que o pessoal vai entrando aos poucos. Mas, primeiramente, queria agradecer a cada um de vocês, a presença de cada um de vocês, agradecer aos seguidores aí do Tá na Cloud. Essa é a primeira de uma série, ela é uma primeira de uma série de lives que a gente vai fazer aqui. Essa primeira live vai ser sobre a carreira de Cloud Architect e Cloud Developer. Nós vamos ter ainda outras lives, né, que vão acontecer. As próximas serão aí sobre a carreira de SRE, a carreira também de Cloud Advisor, a carreira de TAM, a carreira de Product Owner. Então, aí a ideia é que a gente tenha uma live diferente a cada semana. A gente vai falar sobre as diferentes possibilidades de carreira na nuvem, tá? E essa é a nossa primeira live que vai falar sobre a parte aí de desenvolvimento, sobre a carreira de desenvolvimento e de arquiteto na nuvem, tá? Então, também gostaria de agradecer imensamente a sua participação, Titi. Pode se apresentar, falar um pouquinho de você, da sua trajetória profissional. Prazer é meu, eu que agradeço pela lembrança e pelo convite. Boa noite para todo mundo. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre um pouquinho do que eu venho fazendo, né? Um pouquinho da história. Bom, eu sou cria de universidade, né? Eu fiquei, uns bons anos aí, 11 anos, eu acho, na universidade, estudando basicamente Machine Learning. Quando eu comecei o meu doutorado, eu comecei a trabalhar lá no Universo Online, né, como desenvolvedor. Então, era um trabalho duplo, desenvolvimento de software e, e também, né, um desenvolvimento, a gente buscava, né, explorar oportunidades de utilizar machine learning na solução que a gente tinha, que a gente mantinha lá no UOL. Inclusive, tem até uma pessoinha aqui na live que trabalhou comigo lá.
Então, lá no UOL eu fiquei 2 anos, a gente mantinha lá um time, né, para lidar com pesquisa, lidar com identificação de oportunidades e desenvolvimento de oportunidades que exploram machine learning para alavancar, né, o negócio. Foram 2 anos, foi uma baita de uma experiência legal, bastante desenvolvimento de software, mas aí pulei para a IBM. E é onde que o desenvolvimento em cloud foi mais forte, né? Trabalhando com diversos projetos aí na nuvem, né? No caso, na nuvem da IBM, trabalhando tanto com o desenvolvimento de soluções em nuvem, quanto na arquitetura de sistemas, né? E aí o legal que eu fico me perguntando por que que é assim, né? É a mágica dos números. Aqui no Brasil, eu diria que minha atuação, ela vai 60% do meu tempo aplicando IA, desenvolvendo projetos que utilizam inteligência artificial, seja para fazer uma classificação automatizada de dados, seja para identificar anomalias, enfim, diferentes flavors, né, de aplicações de machine learning, e 40% do tempo com a arquitetura de soluções. Em LA, isso se inverte magicamente. Então, em LA, considerando, né, Peru, México lá no norte, mas também está na miudinha, né, do pessoal que fala espanhol. Peru, Colômbia, Equador, Chile, Argentina, enfim. A coisa inverte e é 60% do tempo com a arquitetura de soluções e 40% com o desenvolvimento. Eu não sei por que dá esse match tão perfeito, mas funciona muito bem. Por quê? Porque no final das contas eu fico 100% em tudo, né? E eu tenho minha vida dupla, né? Para não perder o costume, após as 20 horas da noite, é hora de fazer pesquisa em IA, pesquisa aplicada. Então, já é um trabalho pessoal meu, é meu hobby. Então, desligo o IBM, entra o modo pesquisador e vou carregando aqui minhas máquinas para fazer desenvolvimento. Show de bola, né? Mas aí, fala aí para o pessoal aí que está começando, né? O que você acha, quais que são as características aí que são fundamentais, né? Quais são as características que um desenvolvedor, né, em cloud, que um arquiteto cloud deve possuir? O que você acha? O desenvolvedor tem que saber o quê? Ele tem que saber a parte de front-end, back-end, ele tem que entender de Python, de Node. O que você acha? Primeiro vamos começar com a carreira de desenvolvedor, né? O que você acha que um desenvolvedor tem que ter para conseguir trabalhar na área? Bom, em primeiro lugar é curtir programação, né? Para você desenvolver, tem que curtir programação. Só que eu acho que o ingrediente principal para você desenvolver uma solução robusta na nuvem, você já tem que ser, inerentemente pessimista. Ou seja, só um programador pessimista. O que quer dizer? Você tem que programar já considerando que vai dar erro, que você vai ter falha, né? Então, todo o seu desenvolvimento ele tem que ser focado em quê? Em isolar e mitigar o erro. Você tem que lidar com o erro, você tem que ser robusto ao erro. Então, o que, por exemplo, difere o que a gente desenvolve nos meus projetos versus o que eu estou desenvolvendo aqui localmente para fazer uma aplicaçãozinha qualquer, que não vai escalar, que não vai rodar na nuvem nem nada. Bom, a principal coisa é que quando eu estou desenvolvendo para a nuvem, eu estou sempre focado em isolar a minha superfície de falhas. Então, eu quero que minhas falhas potenciais elas sejam localizadas. Então, se eu tiver que derrubar alguma coisa por falha, essa alguma coisa vai ser pequena. Então, isso já começa a puxar aí para uma arquitetura em que o seu código ele já é desacoplado, né? É um código já refatorado em pequenos módulos, pessoal, os tais microserviços, né? Eu não queria nem colocar esse nome aqui, é um hype, não sou muito fã, né, de dar nomes, assim, às coisas, não. Mas, no final das contas, eu tenho pequenos módulos, esses pequenos módulos são autocontidos, e né, tem ciclos de vida distintos. Se um morreu, o resto da minha aplicação não vai morrer, ela vai ter que lidar com o erro, sabendo que a minha aplicação toda, ela não caiu só um pedacinho.
né? Pô, uma aplicação cair não é porque levantou uma exceção lá e a aplicação morreu, não. Não, eu tenho falha de comunicação em rede, isso acontece direto. Você vai tomar um timeout nas costas. Então, você tem que estar sempre, né, esperando o pior caso. Então, o programador pessimista que vai escrever pequenos componentes que são autocontidos, né? E isso vai ter, né, vários benefícios. Por que eu não queria falar nomes e, né, microserviços e tal? Porque a gente tem várias alternativas, né, para fazer esse tipo de desenvolvimento. Então, eu poderia fazer uma solução aqui que alcança esse mesmo objetivo, mas seguindo lá a cartilha de nomenclaturas, eu não levaria esse nome, né, sendo extremamente purista. Mas, independente disso, eu teria basicamente um programador que curte programar, sabe programar, isso é importante. Segundo, é pessimista, ele vai programar sempre minimizando as chances de falha, então ele já vai começar a pensar em pequenos componentezinhos que vão se comunicar de alguma forma, seja por chamada de API, seja por eventos, então você tem as filhinhas e tudo mais, e sempre lidando com erro. E o que isso traz, né? Isso traz que, primeiro, você vai trabalhar com seu software, né, utilizando uma arquitetura um pouco diferente do que, né, dos tais monolitos, né? Não vai ser um software, né, um pacote único que você vai deployar por inteiro e a sua aplicação é tudo isso, falhou alguma coisa, falha tudo, não vai ser assim. Vão ser pequenos componentes que vão se comunicar de alguma forma, seja por chamada de API, seja por gRPC, seja por eventos, o que for. E esses componentes, sendo componentes isolados, vão me permitir até desenvolvimentos apartados, né? Então, assim, mínimo de dependência entre eles. Só que, óbvio, como tudo na vida, né? Tudo tem seu prós e cons. E aí eu acho que é um ponto que acontece nos dois lados da moeda, tanto no desenvolvimento de software, né, quanto na arquitetura de sistemas. A gente está sempre lidando com trade-offs, com compromissos. Então, essa situação de que, pô, aqui eu tenho esse benefício, mas eu também tenho um lado negativo da história. Isso sempre vai entrar na conversa, sempre vai estar em cima da mesa e a gente sempre vai ter que lidar com isso. Qual que seria um lado negativo óbvio, né, do que eu estou falando? Pô, a complexidade. Né? Ao invés de ter uma aplicação, você vai ter vários componentes. Provavelmente você vai ter vários times, por exemplo, tomando conta de cada um desses componentes. Né? Ou uma pessoa, ou um time tomando conta de vários desses componentes. E as falhas vão acontecer. Então é falha para cá, é falha para lá, uma falha vai gerar outra falha lá na frente, e aí você vai precisar de ter, né, rastreabilidade dessa falha, então você vai precisar de conseguir, né, começar do início e chegar lá no final, né, para buscar a falha e saber o caminho que foi percorrido dentre todos esses componentes para identificar a falha. Uma falha vai gerar outra falha, você vai ter uma cascata de erros, e aí vai virar uma zona, vai ficar complicadíssimo, né? Vários erros acontecendo, pipocando, e aí como é que faz? Né? Então aí você tem os padrões de desenho para melhorar a qualidade do seu software em relação a isso. Então eu acho que é importante também você conhecer alguns design patterns para desenvolvimento em nuvem. E coisas assim, extremamente simples. Pô, você vai fazer uma integraçãozinha com outro serviço, vai fazer um retry, óbvio. Um retry com um back-off, ou seja, você vai testar, vai tentar fazer uma chamada, que seja. Falhou? Espera um tempo, tenta de novo. Falhou? Espera um tempinho um pouquinho maior. E aí, você vai ficar tentando indefinidamente? Não, também não. Por quê? Porque senão você vai ficar batendo num serviço que está morto. Então, você está fazendo chamada, o serviço está lá morto, ele não vai te responder, você saberia a priori que ele não vai responder, porque o sistema está caído, o seu serviço lá morreu, literalmente, comunicação de rede já era. E aí você tem outros design patterns para também lidar com essa situação. Por exemplo, um circuit breaker. Né? Então, o serviço falhou, passou aí um threshold, uma configuração de números de falha em sequência ou num espaço de tempo, para de chamar esse serviço. Pronto, abriu o circuito, né? Não vai passar mais a corrente elétrica. Não vou fazer essa chamada mais desse serviço. Óbvio que depois eu vou testar de novo. Se funcionou, beleza, a gente volta a trabalhar com esse serviço. Não funcionou? Vou fazer um fallback. O que pode ser esse fallback? Pode ser, sei lá, entregar uma mensagem amigável para o usuário, desculpa, tenta depois, ou pegar um resultado, um cachezinho da vida, e entrega, e aí, de novo, é um compromisso. No caso, esse compromisso nosso é o que a gente vai entregar para o usuário, pode ser um dado desatualizado que está no cache, ou a gente pode simplesmente não entregar nada. Né? E esse tipo de
de decisão ele tem que ser feito com bastante parcimônia, né? Isso vai acontecer o tempo todo, tanto no desenvolvimento quanto, né, na arquitetura do sistema. Então, resumindo, eu acho que para desenvolvimento em nuvem, por ser um modus operandi um pouquinho diferente, a gente precisa, além do óbvio, que é curtir programação, a gente também precisa de conhecer esses padrões, né, e desenvolver software com qualidade, né, voltado para a nuvem. Se não fosse, se eu estiver desenvolvendo aqui no meu aplicativo de celular, aqui um joguinho que seja, certos design patterns para nuvem, óbvio que não vão nem fazer sentido. Mas quando a gente fala de nuvem, já passa a fazer sentido. E aí a gente tem que ser pessimista. Adoro falar que a gente tem que ser pessimista, porque tem que ser. Show de bola, show de bola. Então, você falou aqui sobre várias coisas, você falou sobre a arquitetura de microserviços, você falou aqui sobre a questão do design patterns, circuit breaker, por exemplo, né? Mas, assim, para matar a curiosidade do pessoal, tem alguma linguagem, assim, que você seja evangelista, alguma que você seja fã, assim? A gente quer aqui, não, é defensor do Python até a morte aqui, do Node até morrer. Tem alguma linguagem que você seja fã, que é a que você mais utiliza para desenvolver os seus microserviços na nuvem? A escolha de linguagem, ela depende muito do que você quer, né? Por exemplo, você vai fazer uma aplicação aqui que vai atender uma quantidade absurda de requisições por segundo. Eu não faria em Python, embora eu acho que hoje 80% dos códigos que eu estou produzindo são códigos em Python, mas também código para modelagem, né, criar modelinho de machine learning, essas coisas. Se eu for fazer IA, eu vou fazer em Python. Isso é sim ou sim. Se eu tiver na nuvem, Python tem limitação de escalabilidade assim, absurda. A gente tem, né, opções, né, a gente tem alternativas aí para servir aplicações em Python, por exemplo, usar um Unicorn, né, como o servidor de aplicação para gerar vários processos e atender várias requisições de forma concorrente. Só que ainda assim eu já passei por algumas experiências que foram bastante desagradáveis, por conta de limitação de escala mesmo. Python tem um locker global, né? Isso aí é complicado. Então, acaba que a saída, né, acaba sendo, você despachar vários processos e você botar réplica. Então, imagina que eu estou desenvolvendo e vou subir minha aplicação num cluster Kubernetes. Óbvio, eu posso meter réplica aí, posso botar uma escala horizontal, o horizontal autoscaler, por exemplo, para, né, aumentar o número de pods que vão servir a aplicação conforme demanda, e reduzir, se a demanda reduzir. Beleza, legal. Só que eu consigo maior throughput com outras linguagens de programação. Isso eu passei na pele algumas vezes, tá? Eu sei que a gente tem aplicações hoje bastante utilizadas, que nasceram em Python, mas no final elas estão tudo sendo migradas. E eu faria isso, e nós fizemos isso até recentemente aí com um software que nasceu há uns bons anos atrás, quando eu entrei na IBM, e hoje ele já está rodando em Node. Eu trabalharia em Node ou Go, resumindo. Não Python. Python eu deixaria ali para fazer umas modelinhos de machine learning, de boa. Agora, óbvio, aí é o trade-off, né? Bom, se minha aplicação é uma aplicação que não vai demandar escala, por exemplo, vou fazer uma aplicação que vai ser consumida por usuários de uma empresa, por exemplo, então somente isso. Não vou passar aí, sei lá, de 100 requisições por segundo. Suave. Se eu tenho o meu recurso que conhece de Python, já é. Né? Eu estou cobrindo a questão do skill. Se o que eu tenho é um programador em Python e eu não demando escala, por que não? Eu vou atender, sem problema nenhum. Só que se a gente estiver falando aí de uma escala maior, um país inteiro ou vários países, igual recentemente a gente deployou uma aplicação em Go, que atende, acho que 7 para 10 países hoje. Vai liso em Go, mas em Python não vai. Aí depende do requisito, né, no final das contas. E é um trade-off, porque hoje eu tenho bastante programador em Node, então é uma questão interessante. Mas se o meu time não tiver, pode ser um fator. Não, pode ser um fator. Mas se eu precisar de escala mesmo,
eu iria para Node ou para Golang, assim, sem pensar duas vezes. Show de bola, show de bola. E para quem está pensando em uma carreira assim de arquiteto na nuvem, né? Quais são as características? Você já falou que muitas coisas, claro, que a gente já considera que para developer já acaba aproveitando, né, para arquiteto. Mas tem características especiais que você considera que um bom arquiteto de nuvem precisa saber? Camila, bom, primeiro conhecimento de rede, conhecimento, né, de computação. Acho que é importante isso, não adianta eu querer arquitetar uma solução sem ter esses conhecimentos, né, que são mais fundamentais. Acho que isso é de grande importância. É importante eu ter o mesmo viés pessimista, né, discussão de escala, construção de uma solução que escale a nível global, por exemplo. Isso vai demandar alguns conceitos que a gente precisa de conhecer, por exemplo, a melhor forma de você explorar, né, a hierarquia de memória, você colocar cache, distribuir cache na sua solução, né, distribuída e tal. Noções de rede para, sei lá, você esperar aí um load balancer, né, alguma coisa desse tipo, para rotear as requisições conforme a necessidade, conforme região, se precisar de alguma coisa, né, que rode em mais de uma região para explorar a localidade. Isso tudo envolve alguns conceitos de rede que são importantes, também envolvem conceitos de computação que são bastante importantes também, obviamente. Então, eu acho que isso eu acho que é um ponto que gera discussão, mas eu acho que um arquiteto ele tem que, ao menos ter alguma experiência de programação. Então, eu acho que isso é importante. Não é um fator determinante, eu acredito que não seja de fato um fator determinante, porque um arquiteto ele não vai sentar e vai ficar programando, isso ele não vai. Só que se ele tem uma experiência de programação, de solução em nuvem, isso já é um plus assim, absurdo, porque ele já vai trazer essa bagagem pessimista. E eu acho que é importante ter essa bagagem pessimista, porque para você bolar uma solução que seja robusta, né, tolerante a falhas, né, e que escale, sem ser pessimista, a sua solução ela vai ficar meio capenga. Então, acho que isso é importante. Só que, material sobre arquitetura de sistemas, isso existe, assim, bastante na web. Você tem vários blogs, media.com tem bastante coisa interessante. Essas empresas grandes aí, tipo IBM, Facebook, elas tendem a manter, né, blogs com discussões bem interessantes sobre algumas decisões de engenharia das soluções, né, de escala que elas têm. Isso eu acho que é legal. De acompanhar, só que a cerejinha do bolo aqui para quem tiver oportunidade, cola com alguém durante um projeto, cola com um arquiteto e faz a vivência, fazer um par de shadows aí em cima disso, porque eu acho que uma coisa que não vai estar em material, né, em livro, em blog, essas coisas é o processo de decisão quando você tem que tomar, né, avaliar algum trade-off. E assim, acredita, você vai ter trade-offs para avaliar do início até o fim. Eu acho que esse é o grande diferencial, assim, é o que é mais legal. Em termos de... Bom, eu acho assim, você tem essa experiência, então, como desenvolvedor, eu acho que é um ponto bastante positivo, que você já vai trazer uma bagagem de quebra, você já vai trazer a bagagem de rede, de computação, que já vem por concepção, né, por construção, já vem de brinde, né, então acho que isso é um ponto legal. Se não tiver esse background, não tiver essa experiência de programação nem nada, não é um problema também, por quê? Porque isso é uma coisa que você não precisa de fazer um curso de programação para programar, isso é fato, tá? Você tem que ter conhecimento de lógica. Tendo conhecimento de lógica, você deita em programação, 100%, sabe? Então, ter esse fundamento, eu acho que ele é importante. Saber programar não é requisito, é desejável. Se não souber programar, eu acho que vale o exercício do autodidata lá, de escolher uma linguagem de programação e brincar. Eu costumo fazer isso, eu programo já tem um bom tempo e até hoje, todo ano eu escolho uma linguagem de programação para eu dar uma brincada. Não estou falando que eu vou virar um master numa linguagem de programação, não. Dar uma brincada, sabe?
E porque eu acho válido fazer isso. Você tem alguns conceitos diferentes entre diferentes linguagens de programação que vale a pena explorar. E fazer esse exercício para entrada numa carreira de arquiteto, eu acho que vale muito a pena. Tá? É, leitura, tem bastante material na web disponível, vale muito a pena. Só que não fecha 100%. Eu acho que para fechar com 100% é legal acompanhar um processo de arquitetura de uma solução aí com alguém que já esteja na praça aí fazendo isso. Acho que vale muito a pena. É tipo um curso de linguagem, né, de inglês, de espanhol. Você faz seu curso de inglês, você faz seu curso de espanhol, perfeito, tem que fazer. Você tem que saber a metodologia, você tem que saber estruturar as ideias de forma correta, isso é importante. Só que a cerejinha do bolo é quando você está lá fora e vai praticar. E aí, né, o dia a dia que vai mostrar as nuances, as peculiaridades, né, de cada situação. E, por fim, e aí já sai um pouquinho da interseção aí com o programador, comunicação. Isso aí é chave, é importantíssimo. Fundamental, com certeza. Muita gente acha que não precisa, para de ter e não precisa não se comunicar bem. Tem que saber comunicar muito bem, exatamente. E assim, com diferentes audiências, porque você vai sim ou sim passar por diferentes stakeholders, sim ou sim. Dependendo da complexidade da solução, não vai ser um trabalho de um arquiteto, fato. Você vai ter vários arquitetos trabalhando em conjunto. Então, a primeira coisa é a comunicação interna, né, entre esse pessoal. E você tem clientes, vai ter uma pessoa que está solicitando, demandando a solução. Então, você vai ter que fazer, né, entender o problema, entender os requisitos, as restrições que você vai ter que considerar, né, na construção da sua solução. E a comunicação para isso vai ser chave. Com diferentes níveis de audiência. Então, assim, é importantíssimo. Como vai quase tudo na vida, né? Eu aqui, batendo meu código em Python para fazer o meu autoencoder hierárquico, eu não tenho que comunicar com ninguém, não, tá tranquilo, tá? Eu e meu computador aqui, mas quando a gente fala aí de soluções de verdade mesmo, né? Não a minha aqui, comunicação ela é fato. Ela é, de fato, muito importante, sem dúvidas. Show de bola. E você acha, assim, Titi, que, por exemplo, o conhecimento de tecnologias como de nuvem híbrida, hybrid cloud, multi-cloud, é importante para um arquiteto hoje em dia? É importante porque, dá um exemplo aqui, você tem diferentes indústrias. Uma indústria bastante forte, né, que adota nuvem assim, com toda a força. A indústria, né, financeira, os bancos. Né? Banco hoje, acho que virtualmente todos estão adotando nuvem. Isso é fato. E você tem é uma indústria bastante regulada. Então, você assumir que uma solução para um banco vai ser uma solução 100% nuvem, a sua solução ela não vai estar abraçando 100% da necessidade do cliente. Então, aí você já começa a pensar numa solução híbrida. Então, assim, entender esses diferentes ambientes é, de fato, bastante importante, Camila, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Show de bola. Então, assim, a gente falou de várias coisas aqui, né, em relação à carreira de arquiteto. Você falou que não é 100% requisito, mas que é desejável realmente que ele saiba programar, né, que ele entenda aí também de questões aí de alta disponibilidade, que ele entenda de questões aí de infraestrutura, né, então é importante que o arquiteto, né, tenha esse conhecimento de infraestrutura, que ele entenda um pouquinho ali de rede, não precisa ser nenhum, meu Deus, ser um grande especialista, a gente vai ter um especialista de rede também no projeto, né, mas é importante que ele entenda e tenha esse conhecimento, né, de rede, de load balancers, né, de gateways, né, desses dispositivos em geral, seria algo desejável, né? E além disso, a parte aí de conhecimento, né, de arquitetura de nuvem híbrida, né, e multi-cloud, né? Porque pode ser, hoje em dia, é muito comum que os clientes tenham várias nuvens, né? Eles não é que eles fecharam ali o contrato ali com um vendor só, com um provedor de nuvem só, e só vão usar aquela nuvem pro resto da vida, não. É muito comum que hoje a gente tenha clientes utilizando 2, 3 nuvens ao mesmo tempo. Sim, e assim, é uma decisão inteligente, né, no final das contas, porque você tem a liberdade, né, de explorar as vantagens de cada uma, né, para mitigar algum tipo de desvantagem das outras,
Cara, é win-win, né? E eu acho que o pessoal busca isso, né? Ninguém quer ficar preso. Você ter uma estratégia que te permita trabalhar, né, com os diferentes provedores de nuvem, cara, isso é win-win, 100%. 100%, total. Concordo consigo. E um outro ponto, Camila, que eu até tinha esquecido, eu mencionei rapidinho aqui, mas já vou fazendo um pulinho para trás aqui no desenvolvimento de software. O deployment de soluções, eu esqueci até de mencionar, né? Muito tem sido feito hoje, né? Com clusters, Kubernetes, OpenShift, essas coisas. Eu acho que também é um ponto bastante legal, tá? De estudar, os desenvolvedores estudar. Por quê? Isso vai ajudar nesse conceito, né, de construir soluções que são, né, isoladas, pequenininhas, né, pequenos módulos, né, independentes, que vão se comunicar para atingir o objetivo final. E vai lá, um clusterzinho Kubernetes para fazer esse tipo de deployment de solução, um OpenShift da vida, eu acho bastante válido, tá? E aí, fica uma dica, como exercício. Pega o seu computador, levanta umas 4 VMs no seu computador e faz a instalação manual de um clusterzinho Kubernetes, porque aí você vai passar por conceitos de rede, né, as SDNs, né, o Software Defined Network, você vai passar por conceitos de escalabilidade, né, você vai passar por conceitos de, banco de dados distribuído, porque você vai precisar de levantar um banco de dados distribuído, né, um Key Value Store distribuído para levantar esse seu cluster, para manter o estado do cluster. Você vai falar sobre, você vai exercitar, né, o conceito de load balancer. Então, assim, eu acho que é um exercício que vale muito a pena. Mas não fazer uma instalação via Kube ADM, por exemplo. Kube ADM, blá, 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 e botar os nós para dentro. Não, fazer a instalação na unha. Você levantar as VM, ir nas VMs todas, instalar o control plane e ir para abraço. Eu acho que é um exercício muito válido. E é um exercício que vai ajudar na arquitetura de soluções, tá? Confie em mim, vai ajudar bastante na arquitetura de soluções. Porque você já vai conhecer, por exemplo, qual é a dificuldade de você manter uma base de dados distribuídas, por exemplo. Você vai ver, e aí isso vai te ajudar no seu trade-off, né? A minha solução, como é que eu vou armazenar a camada de persistência? Como que vai ser minha camada de persistência? Você vai trabalhar com uma base distribuída, você vai desacoplar de verdade as coisas de cada componente para manter a sua base de dados, enfim. Você vai criar insumos aí para você pensar e validar, né? Você tem que conhecer a dificuldade, as complexidades para poder tomar uma decisão, é muito válido. Esse exercício eu já fiz algumas vezes, comecei simples, até fazer uma instalação manual em diferentes regiões. E aí eu tenho um load balancer para load balancers, e aí o negócio começa a ficar bem legal. Vale muito a pena fazer o exercício, tá? Para quem não tiver a menor ideia do que eu estou falando, você tem material muito bom, Kubernetes The Hard Way, é disponível aí na internet, tem um GitHub com isso daí. Vale muito a pena fazer, vale muito, tá? Bom, era isso que eu queria adicionar, Camila. Eu estava passando... Show de bola, show de bola. Incrível, incrível. Foi uma experiência que, para mim, agregou, assim, bastante. Fazendo essa brincadeira aí, a certificação de Kubernetes foi pé nas costas, foi muito pé nas costas. E me deu um conhecimento aí que me ajuda muito até hoje, no meu rolê, no meu dia a dia. Show de bola. Agora, um ponto que você citou, né? Você citou mais para o Industrial Labs, citou também alguns meses atrás, sobre a questão da inteligência artificial, né? Então, assim, só para deixar claro, né? O Titi hoje, ele atua nessa área de desenvolvimento, nessa área de arquitetura, né? Então, ele acaba atuando em várias coisas, né? Como líder técnico. Só que, assim, as soluções que o Titi desenvolve, assim, não são simples, são soluções, assim, por exemplo, que você faz o deploy de um microserviço, por exemplo, no Kubernetes, que simplesmente se comunica com o banco de dados. Não. As soluções hoje, né, que o Titi desenvolve, são principalmente soluções que se comunicam com APIs de inteligência artificial.
Tá? Então, isso é uma possibilidade que a gente quer explorar aqui para vocês, tá? Que vocês entendam que os projetos de desenvolvimento na nuvem, eles podem atingir um escopo muito grande, né? Então, assim, o Titi hoje ele acaba atuando no desenvolvimento dessas soluções que se comunicam com APIs de inteligência artificial e acaba atuando também, às vezes, até na questões de curadoria, né? Coisas mais específicas mesmo da área de IA. Fala um pouquinho pra gente de como que é isso, como que é trabalhar com soluções que se comunicam com APIs de inteligência artificial, com que tipo de soluções são essas, o que essas soluções fazem. Fala um pouquinho pra gente, só para dar uma ideia aqui pro pessoal da live. Então vamos lá, vamos para o end-to-end, então, Camila, para fazer bem completo, né? Início ao fim. Bom, solução de IA. Né? Igual a Camila falou, no final das contas, a gente tem uma solução escalável, é um componente que vai consumir um modelo de inteligência artificial, um modelo que faz alguma coisa de forma automática para a gente, que foi previamente ensinado. Só que para a gente ter esse carinha, né, esse modelo já disponível lá, para a aplicação consumir, a gente precisa fazer um montão de coisa antes, né? Então, assim, vou fazer um end-to-end bem rapidinho aqui para vocês. IA, né? Eu vou fechar aqui em Machine Learning, tá? Que é a minha área, que é onde a gente atua no final das contas. Aprendizagem de máquina. O que é aprendizagem de máquina? Bom, é um conjunto, né, de soluções, de algoritmos, em que o computador falando bem high level, né? O computador ele vai aprender com experiências passadas, né? Ele vai aprender alguma coisa. Então, por exemplo, um algoritmo de machine learning poderia ser um algoritmo capaz de classificar textos automaticamente em diferentes categorias. Então, imagina que eu tenho uma notícia e eu vou jogar essa notícia para esse quadradinho, para esse componente, para esse modelo de machine learning, e esse quadradinho vai falar, olha, esse texto aí, ele é uma notícia de esporte com, sei lá, 95% de confiança de que é esporte. E 5% que é política, por aí, tá? Ou então, entrou uma transação do banco e esse modelinho vai cuspir. Isso aqui é fraude com 57% de confiança e não fraude genuíno com o resto, né? Ou então, um outro exemplo... sei lá, eu recebi aqui informações sobre, um apartamento ou uma casa e meu algoritmo ele vai cuspir para mim o preço, porque o amigo Pedro Botrel entrou aí. Então, ele vai cuspir um preço. O preço mais provável para esse apartamento, por exemplo. Eu posso automatizar esse tipo de coisa, né, baseado em dados históricos. Então, se eu tenho, por exemplo, um conjunto de características e eu tenho o que eu quero prever, eu posso treinar um algoritmo de machine learning que vai receber características e vai fazer a previsão para mim. Legal. Mas isso eu preciso de dados. Eu preciso de dados históricos. Então, todo o rolê vai começar lá atrás com a captura de dados. Então, a gente captura dados, né? A gente entende o problema primeiro, obviamente. A gente captura dados, a gente entende os dados, a gente trabalha com esses dados, né? Muitas vezes os dados eles não são redondos para a gente treinar um algoritmo de machine learning, então a gente precisa fazer uma manuseada nele, algumas transformações, algumas adequações nos dados, para aí sim aplicar algum tipo de algoritmo de machine learning, que existem vários, e aí eu vou ter um modelinho treinado. Legal. Um modelo treinado é o quê? É um algoritmo que é capaz de receber uma entrada e fazer uma predição, beleza? Gerar uma saída, baseado no que eu treinei, que ele aprendeu, né, com esses dados passados aí. Esse modelo treinado, então, ele basicamente não faz nada sozinho, né, ele precisa de ser consumido por alguém, então a gente precisa de fazer o deployment desse modelo. O que é isso? Eu preciso de servir esse modelo de alguma forma. Então, eu preciso de ter uma aplicação que por exemplo, um servicinho que vai expor um endpoint, uma API, REST, para receber os inputs e gerar essa predição. Porque essa minha aplicação ela vai ser parte da minha solução. Quem precisar de consumir esse meu serviço que expõe o modelo, vai fazer a sua chamada, vai escrever numa fila para ser consumida por esse serviço, o que for, né? Isso precisa de ser feito de forma bastante... Você precisa ter cuidado durante todo esse processo. Então, a gente segue, normalmente, nos nossos projetos de IA, que a gente segue toda uma metodologia, tá, para fazer esse trabalho de começar com os dados, né, entendimento de negócio e os dados, e sair com um modelinho que tenha qualidade,
A gente segue uma metodologia para isso, a metodologia que a gente segue é o CRISPR-DM, né, Cross Industry Data, Cross Industry Process for Data Mining, se não me falha a minha memória. A gente segue esse processo. Por quê? Porque machine learning nada é garantido, a chance de dar errado, ela existe, a gente não consegue ter certeza, né, que a gente vai ter sucesso no final da nossa caminhada, não é como escrever uma calculadora, por exemplo, onde se eu tiver uma aplicação aí de uma calculadora, eu sei, né, que 2 mais 2 é igual a 4, que 3 mais 2 é igual a 5, por aí vai, eu consigo testar esse negócio de forma extremamente simples, eu sei qual é a entrada e eu sei qual é a saída para essa entrada, mas em machine learning isso já não é verdade, então a gente precisa ser bastante cauteloso durante esse processo, né, para evitar, para minimizar as chances de dar errado. Então, a gente segue um processo, né? Esse processo, ele demanda algum conhecimento especializado, tá? Sobre o assunto. Por exemplo, que tipo de transformação nos dados que eu vou precisar de fazer, né? Qual que é o melhor, qual que é o tipo de algoritmo de machine learning mais adequado para resolver determinado problema. Afinal de contas, a gente tem vários tipos, né, de estratégias de machine learning para resolver diferentes tipos de problemas. E eu preciso também né, expor esse modelo de uma forma escalável. Então, aquele nosso conceito, né, de replicação desse nosso microserviço para atender demandas variáveis ao longo do tempo, ela segue válida, tá? E aí, uma vez que o meu modelo esteja deployado, bom, ele já é parte do meu sistema, tudo que eu comentei, né, no início, né, sobre as boas práticas no desenvolvimento de uma solução em nuvem, elas seguem válidas também. Então, eu vou fazer minha integração com o meu modelo de IA, beleza, você vai seguir os padrõezinhos de desenho também para fazer essa comunicação, porque, o seu modelo, ele pode dar pau? Pode, por vários fatores, né? O modelo está deployado, mas nada te garante, por exemplo, que a comunicação via rede vai estar 100% durante 100% do tempo. Então, tudo o que a gente comentou segue válido. Show de bola, Titi. E como que você vê esse mercado de trabalho em cloud hoje? Você acha que vale a pena? Vale a pena investir? Vale a pena? E tem gente aí que está fazendo transição de carreira, né? Tem gente que nem da área de... Tem gente que está fazendo transição, assim, dentro da própria área de TI, né? Tem gente que está trabalhando aí com várias tecnologias, né, diferentes. Você está falando como DBA, né, de requisitos, com COBOL, e está fazendo essa transição aí, né, para a nuvem. Tem gente que nem da área de TI né, mas está tentando aí realmente se encaixar, né? E você acha que vale a pena hoje investir em cloud? Tem vaga aí? Por 2 motivos, Camila. Bom, primeiro que é hot topic. Então, assim, sem dúvida, hot, o mercado favorece bastante, né, o desenvolvimento, né, de soluções em nuvem. Só que vai além disso, pô, é legal pra caramba. É prazeroso. Então, vale demais. Você vai ter esse tipo de atuação, ela vai te entregar aí uma satisfação, acho que é acima de tudo, você vai trabalhar satisfeito, né, porque são desafios atrás de desafios, só que, pô, quem não gosta, né, quem não gosta de resolver problema? Eu acho que vale muito a pena, tem bastante coisa legal, as alternativas que você tem à disposição para avaliar né, avaliar a viabilidade e a adequação para uma determinada solução, pô, isso é muito legal. A gente tem um leque muito grande de soluções que podem ser exploradas aí no desenvolvimento de uma aplicação em nuvem, e eu acho que é aí que mora a beleza do negócio, porque você ter esse leque, né, de soluções bastante performáticas, é prazeroso trabalhar assim, sabe? É gostoso trabalhar assim. E assim, tem um lado mercado. Um lado mercado, óbvio, é um mercado quente, porque, cara, é quente. Basicamente, geral tá ou migrando para a nuvem ou já está pulando diretamente para a nuvem por questões de escalabilidade, né? E questões de agilidade. Eu acho que você desenvolver, mesmo que o seu objetivo nem seja uma solução em nuvem,
E aí eu já estou assumindo que você vai bancar a sua infraestrutura, já estou assumindo que você vai ter dinheiro para bancar esse negócio, vai ter um pessoal para gerenciar e tudo mais. Bom, se não for para, né, para esse lado e for para a nuvem, e falar, beleza, meu dinheiro eu não vou gastar gerenciando infra, eu vou colocar tudo na nuvem. Legal também, são duas oportunidades, duas opções, mas para as duas opções, esse tipo de desenvolvimento ela tem seus benefícios, né? Você desenvolve com muita agilidade e eu acho que a agilidade, ela traz inovação mais rápida, e se traz inovação mais rápido, o negócio quer, né? Quem não quer inovação rápida, né? E se o negócio quer, o mercado está quente, o mercado aquece. Então, assim, é um ciclo vicioso aí que ele é bastante favorável a essa área. Eu diria, sendo bem ousado aqui, eu diria que eu sou sortudo, porque trabalhar com cloud e trabalhar com IA, eu acho que são duas áreas, na minha opinião, são duas áreas que estão bastante fortes, bastante fortes. Acho que é uma combinação bastante interessante. IA e cloud são duas áreas bem, bem interessantes para se focar. Show de bola, show de bola. Então, pessoal, vocês têm alguma dúvida, gente? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Alguma coisa? Acho que não. Mas vamos falar assim, então, você tem alguma dica especial para quem está começando do zero? Você fala assim, Titi, eu estou começando do zero. Se você tivesse começado do zero hoje, o que você faria? Bom, vai lá, estudar é importante. Estudar, eu sou meio que nerd, né, de universidade, eu sempre tenho esse viés. Eu acho que estudar é bastante importante. Buscar informação, leitura, é bastante legal. E hands-on, prática. Para esquentar, vai lá. Acho que a prática, ela vale muito a pena. Então, como eu falei, né, pensando aí numa arquitetura de soluções, se não tiver oportunidade de ter essa prática, né, no tete-tete, face-a-face aí com alguém, vale fazer o seu próprio exercício. Eu acho que isso vale muito a pena. Leitura dos blogs, né, o material na Medium.com, highscalability.com, enfim, tem uma série de material na internet disponível. Baseado nesse material, você mesmo pode fazer esse exercício, né? Você mesmo vai trabalhar com a sua própria solução feita. Acho que vale muito a pena. Para desenvolvedor, cara, tem que programar. Você levanta um cluster Kubernetes, vai deployar essa solução, vai implementar os design patterns. Óbvio que, por serem bastante importantes, esses design patterns são todos já oferecidos em bibliotecas, só que eu acho que para aprendizado vale implementar, mesmo que esteja disponível em bibliotecas. Vale muito implementar. A mesma coisa eu falo para IA, tá, gente? IA, vai você pegar um scikit-learn da vida, um SPSS da vida, vai um TensorFlow, muita coisa já pré-construída. Isso é bastante legal para você já ter uma experiência prática rápida. Então, treinei meu primeiro modelinho de machine learning. Pô, legal, show de bola. Só que eu acho que também é importante você implementar alguma dessas coisas. Por quê? Porque implementando que você pega... Você vai entender fazendo mesmo, sabe? Falando assim no rasgado. Para ter o conhecimento mesmo, tem que fazer. E eu acho que vale. Isso me ajudou muito, tá? Muito. Isso nesses 3 tópicos, tá? A arquitetura me ajudou bastante. Shadowing e exercícios, eu mesmo fazer, tá? Eu mesmo me exercitar, baseado em material, baseado em cursos que eu fiz e tudo mais, vale muito exercitar, treinar. Para desenvolvimento de software, né, em nuvem, eu implementei uma pancada de design patterns, eu fiz um tanto de aplicaçãozinha dummy minha para deployar e exercitar esses conceitos, me ajudou muito. Em IA, cara, eu já implementei quase todos os algoritmos que eu estudei. Quase todos. E assim, implementar mesmo. Por quê? Porque aí você vai entender o porquê que um algoritmo, por exemplo, como que ele funciona, por que ele falha, por que você está lá batendo cabeça, tentando treinar um algoritmo, e esse algoritmo não funciona nem com reza, nem com a vela, né, Camilo? Vela vermelha, vela preta.
E aí, entendendo o funcionamento dos algoritmos, você consegue identificar o porquê que está falhando. Tá? Então, você poder justificar o porquê que uma transformação, por exemplo, ela funciona melhor do que a outra, cara, eu acho que a forma mais fácil de conhecer isso não é lendo fórmula, não, é implementando. Então, eu acho que vale muito. Foi isso basicamente que eu fiz, tá? E me ajudou bastante. Então, a minha dica é essa, tentar buscar um hands-on aí, assim, as áreas. Acho que vale muito. Para complementar, óbvio, que você lê de material. Eu também não vou falar que só pegar e fazer sem ter, né, lido nada, estudado nada, vira uma tarefa desumana, né? Eu acho que vale complementar, né, o que você estuda, e eu vou sempre falar, o estudo é chave, tem que estudar mesmo, e complementar isso com o hands-on. Acho que isso aí, para mim, é invencível. Vale muito. Teve uma pergunta aqui no chat, né? Eu vi aqui que o Frank Bastos, ele perguntou quais são as principais características para ser diferenciado nas profissões de cloud. Acho que você acabou mencionando, né? Você falou também a questão da comunicação, né? Você falou, obviamente, a questão técnica. Tem a questão da comunicação, que muita gente acha, né? Que você realmente, para trabalhar com TI, você não tem a necessidade de saber se comunicar bem, né? Que é um grande equívoco. Além disso, você tem alguma outra característica que você gostaria de acrescentar? Se você pensar em soluções hoje, que eventualmente vão ser parte da sua solução, tá? Exemplo, Cassandra, HBase, enfim, Kafka, e essas caixinhas, elas vão pipocando, elas saem do bueiro o tempo todo. Sai muita coisa, muita coisa. Por quê? Porque é muita empresa trabalhando com problemas que são importantíssimos, né? Você precisa de dar um passo a mais em escala, e as empresas, elas constroem sua solução e, eventualmente, essa solução vai para a rua. E ela fica disponível. Né? Por exemplo, a Cassandra lá do Facebook está aí. Tá? HBase, enfim, você tem várias coisas. Né? E você se manter atualizado com isso, né? Você saber diferenciar, né? Os prós e contras de cada, quando utilizar alguma coisa, isso vai ser bastante útil, tá? Para construir uma solução de qualidade. Porque o que vai ser o diferenciador, né? O diferenciador é você chegar com o seu, né, pregado no peito aqui, ó. Tem uma solução que atingiu, né, o negócio, o objetivo de negócio, escala pra caramba, está funcionando perfeitamente bem e vai ser missão cumprida, né? Missão cumprida. Isso vai contar muito a favor para você conseguir, né, maximizar a chance da sua solução ela surpreender. Você tem que estar ligado na tecnologia. Tem que estar ligado na tecnologia. E esse negócio muda assim muito, 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 muito. Cara, e um soft skill que é bastante importante, que é você ter a confiança da galera. Confiança. E aí isso tem uma interseção muito grande com comunicação, né? Mas para você conseguir confiança, o pessoal tem que se sentir confortável e entender que você sabe o que está falando, tá? Para eles confiarem nisso. E isso é um ponto também que vai ser um divisor de águas, porque é um fator, assim, chave para o sucesso. Fator chave. E conseguir confiança é um negócio legal, tá? Porque o seu trato, né, durante todo o processo de construção da solução, né, para entendimento de restrições, requisitos, né, questões de né, requisitos, restrições, enfim, o que você tiver que lidar, né, com o demandante da solução, esse fator confiança facilita muito, tá? Facilita muito. Vou colocar uma mensagem aqui. Camila, por favor, fala para o Titi que tem uma pessoa ligada, ouvindo ele falar, é uma pessoa que ama ele muito e mora aqui em Itaioca, praia, no Espírito Santo. Tem meu pai aí, ó, com certeza. Meus pais estão na praia, vida boa. Que bacana, que bacana. Nossa, a gente já vai estourar aqui no tempo da nossa live, né? Infelizmente, a gente tem só uma hora aqui disponível. Mas eu queria te agradecer demais, Titi. Muito obrigada por essa super aula que você deu aqui. Muito obrigada aí por compartilhar o seu conhecimento. Você é um profissional incrível, que eu admiro demais. Então, eu queria te agradecer demais pela oportunidade aqui de compartilhar, né, com os nossos seguidores aqui do Tá na Cloud, todo esse seu
conhecimento. Obrigada de Não, eu que verdade. agradeço e você está mais do que de parabéns com essa iniciativa, ó. Show de bola. Bom demais. Muito, muito obrigada, Titi. E Eu que aproveitando. agradeço. Oi, Oi? Pode falar? Eu que agradeço. E segue com a iniciativa. Top demais. Show de bola. E aproveitando, eu tinha colocado lá no post que quem participasse da live ia ter um brinde. Na verdade, assim, o brinde para quem participou da live é porque eu vou abrir, vou mandar um link para vocês, né? Mas a gente vai ter um tempinho aí, tipo, de tira dúvidas, tá? Então, eu vou abrir um link da sessão, uma sessão do Zoom, tá? Onde quem tiver participado aqui vai poder entrar e tirar dúvidas comigo, se quiser tirar alguma dúvida técnica, alguma curiosidade que vocês tenham a respeito do mundo de cloud, a respeito de carreira. Então, vai ser um tempo ali, tá? Um tempo, vou mandar o link, vai ser agendado para a semana que vem, onde vocês vão poder tirar dúvidas a respeito que vocês tenham, dúvidas técnicas ou não a respeito do mundo cloud. Tá bom? Muito obrigada, gente. Muito obrigada, boa noite e até mais.